Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as associações que estão connosco nesta audição e, de facto, pese embora não seja um assunto no qual o conhecimento em profundidade eu detenha, há aqui algumas questões que me parecem importantes no âmbito desta problemática e começaria por dizer que há relativamente pouco tempo comemoramos no âmbito da Assembleia da República um dia em memória das vítimas do Holocausto. E nas últimas comemorações do mês passado houve lugar a visionarmos um filme que evocava o trabalho de Aristides Sousa Mendes, o cônsul de Bordeus, português em Bordeus, e que deu um bom exemplo da tradição portuguesa de entender a necessidade humanitária e a condição de não poder virar costas a quem nos procura na sequência de conflitos e na sequência da falta de condições nos seus países de origem. Não posso deixar de enquadrar ainda que o aspecto das zonas emissoras destes refugiados serem zonas cuja instabilidade me parece não vai ser num horizonte próximo e, portanto, apesar desta dificuldade e de serem conflitos com geopolítica complexa, com interesses de âmbito global muito densificados, eu diria que continua a ser e deve continuar a ser uma ambição da União Europeia ao mais alto nível tentar que estes focos emissores e que as razões principais e as origens destes fluxos migratórios sejam atacados na base do seu problema para que se possa ter uma boa resolução. Aliás, a senhora van der Leyen disse recentemente na sua visita acompanhada do comissário Borrell a esta zona de conflito, deixa um alerta em que a União Europeia não é chantageável e, portanto, eu julgo que é importante manter uma posição firme em relação a estas ameaças, ao mesmo tempo que se encontram soluções. Em relação ao tema em concreto, há duas questões que me parecem centrais e que eu gostaria de fazer esta pergunta, neste caso ao representante do Serviço de Jesuítas para os Refugiados. As duas questões são, nós em dezembro vimos o Sr. Ministro da Administração Interna anunciar que no Orçamento de Estado para 2020, pela primeira vez, iria estar contemplada uma verba para financiamento das organizações não governamentais que em Portugal acolhem refugiados. A minha pergunta é muito simples e muito objetiva. O Sr. Ministro, aliás, particularizou que este financiamento chegaria por intermédio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e a minha pergunta é muito simples. Nós estamos em abril e eu gostaria de saber se estas verbas de financiamento para que as organizações possam executar a sua missão, que é uma missão difícil já sem apoios, e portanto esses apoios são essenciais, mas dizia eu se essas transferidas para as organizações não governamentais e se já estão a fazer uso destas verbas. Para além disso, se acompanha essa transferência a apresentação de programas que operacionalizem a utilização destas verbas por parte dessas organizações. Uma segunda questão importante prende-se, de facto, com o problema de muitos dos refugiados utilizarem falsamente como plataforma giratória para outros destinos. Foi o caso, no exemplo que eu dei, do cônsul Aristides Sousa Mendes, em que claramente Portugal é uma porta para os Estados Unidos, maioritariamente, mas a questão que isso põe é, existe criado no âmbito do acolhimento ou no âmbito das instituições públicas, por exemplo, um balcão único para atendimento do refugiado e que se permita perceber com rigor as necessidades, a tipologia de cada um que são diferentes e poder adequar as respostas para que, de facto, haja integração. Porque grande parte do problema dos refugiados, do meu ponto de vista, tem muito a ver com a sua integração. Se fizerem uma boa integração, naturalmente que há todo um movimento da sociedade no global de crescendo interesse, de crescendo carinho e serão pessoas que se integram na sociedade multicultural que Portugal tem por tradição ser. Portanto, são essas duas questões. A primeira, se o financiamento que foi anunciado das organizações, e a segunda é esta, existe um balcão, existe um ponto focal que acompanhe toda esta problemática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediatamente a palavra a André Costa Jorge, por favor. Relativamente à primeira questão, muito obrigado. Relativamente à primeira questão, esta era uma, digamos, está previsto à semelhança do que acontece noutros países, como em Espanha, por exemplo, em que as instituições, a sociedade civil só tem que se preocupar em apresentar o melhor programa possível para, e esse melhor programa tem como garantida à partida a parte da comparticipação pública nacional. Esta era uma dimensão que tínhamos vindo a reclamar desde 2015 e que felizmente foi contemplada na Lei do Orçamento de Estado, como disse bem, e portanto está previsto que tudo o que tem a ver com a dimensão mais da integração, que seja via ACM, isto é, Secretaria de Estado das Migrações e Alto Comissariado para as Migrações, uma comparticipação até 20%, e aquilo que tem a ver com, nomeadamente com a criação de estruturas, áreas mais ligadas ao MAE, CEF, de 25% de comparticipação. No entanto, e aqui, no facto, é um aspecto importante, as regras da apresentação das candidaturas não se alteraram. Neste momento, por exemplo, estão abertas várias calls, várias chamadas para propostas de projeto, para acolhimento concretamente, mas continua a exigir-se a apresentação por parte das instituições da sociedade civil que apresentem prova da capacidade de assegurar a contrapartida nacional. Solicitámos, junto do Ministério da Administração Interna, do MAI, e solicitámos junto da Secretaria de Estado das Migrações o esclarecimento sobre como se iria proceder a esta comparticipação pública nacional. Estamos a 5 dias, por exemplo, do termo do fecho de uma das candidaturas e não obtivemos resposta até agora. E, portanto, da parte do MAI e da parte da Secretaria de Estado das Migrações, não obtivemos nenhuma resposta sobre a forma de como a comparticipação pública nacional se irá efetivar nomeadamente, uma das calls está aberta, permite a requalificação de espaços para acolhimento de refugiados. E, portanto, de facto estamos a sentir dificuldade no diálogo e na interação e até achamos e pensamos, na minha perspectiva bem, que quem deveria ter a proatividade de informar a sociedade civil de como se iria efetivar a comparticipação pública nacional deveria partir uma iniciativa por parte destes organismos e não o contrário. Não devia ser a sociedade civil a perguntar como é que isto havia de ser efetivado, mas seria a responsabilidade dos organismos que referi que deveriam apoiar a sociedade civil. E, portanto, de facto, deixo aqui a nota, é necessário que estes organismos clarifiquem com urgência as regras do jogo para que nós possamos saber em que condições é que podemos apresentar candidaturas que promovam o acolhimento de refugiados em Portugal. Muito obrigado. A segunda questão, já agora importa-se só de dar o tópico da segunda questão, que tem a ver com... A segunda questão tem a ver só com um balcão único. Exatamente. Operacionalizar. Já existem respostas já há muitos anos, que são os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante. No caso, uma vez que o ACM também assumiu as responsabilidades na parte de integração dos refugiados, eu creio que essa resposta já é existente. No entanto, aquilo que nós vamos sentindo não dizem tanto respeito a essa dimensão do balcão único, mas nomeadamente aos atrasos nos processos de regularização por parte da competência do CEF, do Serviço de Fronteiras. O que nós sentimos naquilo que diz respeito ao apoio nos processos de integração dos refugiados acolhidos em Portugal são nomeadamente atrasos e dificuldades do fluxo, em primeiro lugar no fluxo dos próprios reinstalados chegarem a Portugal e portanto chegarem para os processos de acolhimento. Sentimos atrasos nos processos de regularização do CEF. No âmbito da oferta formativa do ensino de português, que já foi aqui referido também pelo CPR, sentimos que tem havido uma desadequação da oferta. Por exemplo, o número mínimo de alunos por turma, a desadequação do modelo formativo para o perfil dos alunos. Foi dito aqui que nós temos uma grande variedade do perfil dos refugiados adultos
vai desde pessoas iletradas ou analfabetas até pessoas com formação de nível superior e, portanto, é necessário adaptar a oferta formativa para este tipo de necessidades. Temos sentido, por parte do Estado também, atrasos, por exemplo, na transferência dos apoios financeiros que são devidos às instituições de acolhimento no âmbito dos programas de reinstalação e de recolocação. Estes apoios são fundamentais para garantir a sustentabilidade de quem está a fazer o apoio no terreno, o acolhimento no terreno, para que se faça de forma efetiva este apoio no terreno, nomeadamente na parte da rede da plataforma de apoio aos refugiados. Isto são dificuldades que no dia a dia criam graves constrangimentos e sobretudo, não criam o ânimo correto para um trabalho que muitas vezes é difícil. Enfim, quem sabe como é acolher os refugiados, as várias dificuldades que vamos encontrando ao longo do caminho para que estas pessoas encontrem um sentimento de proteção, de estabilidade necessária para passar da fase de acolhimento de emergência a uma fase também de estabilização e de construção de um projeto de vida que passa, e tanto quanto pudermos da nossa parte, deve passar por um projeto de vida de integração na sociedade de acolhimento, no caso da sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a reclamar não é tanto que se reinvente a roda, porque ela já existe, mas é que os fluxos burocráticos e administrativos, nomeadamente a responsabilidade do CEF e de outros organismos que têm responsabilidades, diria que laterais, mas que fundamentais também para o sucesso da integração, funcione bem e que não deixe as instituições de acolhimento que têm literalmente os refugiados nas mãos sem resposta, porque aí é que encontramos graves dificuldades no sucesso. Eu posso dizer que muitas das famílias que foram acolhidas até na primeira etapa da plataforma de apoio aos refugiados permanecem acompanhadas pelas instituições de acolhimento. E muitas dessas instituições de acolhimento, há um aspecto que é fundamental, que tem a ver com a dimensão do phasing out, isto é, depois do programa de acolhimento dos tais 18 meses, encontrar respostas estruturantes, isto é, respostas que permitam a estabilização das pessoas, nomeadamente a habitação e o acesso ao mercado de trabalho, que permita que as pessoas se autonomizem e deixem de precisar de um apoio tão forte como aquele que é necessário na primeira etapa. E isto irá permitir, se conseguirmos aliviar as instituições e as comunidades que acolhem na segunda etapa, então teremos mais capacidade também de acompanhamento e de acolhimento na primeira etapa. E, portanto, sentimos que existem vários constrangimentos, isto é, gargalos, no processo de acolhimento e integração.